Oi, gente, quanto tempo? Não tá, não siga. Então, eu passei por muitas coisas e nesse tempo eu acabei desativando o canal, as redes sociais, como de costume, eu sempre faço isso. E o canal não, foi a primeira vez que eu tinha feito isso. E eu relutei muito pra voltar, porque embora eu seja uma pessoa que tenho influência, assim, nos lugares que eu frequento, eu consigo me comunicar, enfim, me posicionar. Eu tenho muita dificuldade ainda de... Acho que eu vou sentar aqui. Ai, de... Às vezes ser tão vulnerável assim em canais como esse. Mas essa semana eu tenho refletido bastante a respeito das coisas que eu decidi manter na minha vida. Isso inclusive me lembrou um discurso que a Taylor fez quando ela recebeu o título de doutora em Belas Artes, que ela fala sobre as coisas que a gente não consegue carregar tudo ao mesmo tempo, que a gente tem que escolher o que a gente vai carregar e deixar ir, o que tem que ir. E pra mim às vezes é muito difícil escolher o que manter, né? Então assim, eu acho que a gente é uma geração que muitas relações são líquidas, fala muito sobre o desapego, mas a gente não fala tanto sobre a intencionalidade das coisas que a gente escolheu para ficar nas nossas vidas. E eu sempre fui people pleaser, acho que eu já falei isso em algum vídeo, em algum momento, que é aquela pessoa que é quase que tem um vício assim de agradar todo mundo. Então, fazendo terapia, eu percebi o quanto que eu não validava o que eu sentia, colocava na frente o que o outro poderia pensar ou sentir naquele momento. E por causa disso eu fui atravessada muitas vezes mesmo, assim, em diversas relações, e isso me adoeceu profundamente, porque quando a gente é muito gentil, quando a gente tem uma escuta ativa, quando, enfim, valoriza muito o outro, né? Não só o outro, mas o que o outro fala, isso prejudica muito quando a gente fica fragilizado. Então eu passei por uma situação de saúde de muita fragilidade, e ao invés de eu receber acolhimento, eu recebi, enfim, muito desprezo e assim, foi um divisor de águas pra mim, porque foi o que me ajudou a ver também quem tá comigo, de verdade. Porque uma coisa que minha terapeuta também falava, né, a gente vai rever quem realmente ama a gente quando a gente tá no vale da sombra da morte mesmo, quando a gente tá passando por dificuldades, porque é muito fácil amar a gente quando a gente tá no nosso melhor, né? Então, por eu ter passado por sucessivamente, assim, várias coisas, assim, mudança, término de relacionamento, rompimentos de amizades, tudo isso cooperou para que eu fizesse realmente, assim, uma peneira, sabe, joio e trigo, e me fizesse pensar realmente com intencionalidade o que eu quero manter. E para isso houve-se vários rompimentos na minha vida, assim. E eu não sou uma pessoa que vou virar para outra e falar assim, olha, daqui para frente a nossa amizade não dá mais, né? Eu acho que eu só rompo, eu só vou me afastando, porque tem muita gente que não tá pronta para ouvir ou para se ver. Então, assim, só que nisso o afastamento acaba gerando às vezes uma certa intriga, a pessoa entra em modo de defesa, justificativa, ou se vitimiza, e eu não tenho muita paciência para isso, assim. Tem gente atrás de mim e tirando foto e vendo os pássaros. Mas enfim, vou falar um pouco das coisas que eu decidi, que eu escolhi manter na minha vida. E a mais importante delas foi a espiritualidade. Eu tive uma grande crise de fé
Deixa eu sair daqui, gente. Eu tive uma grande crise de fé nos últimos meses, porque coisas que eu pensei que eram permanentes na minha vida não foram, e isso me gerou crise e eu fiquei bastante tempo emburrada com Deus. Mas no final das contas eu decidi manter isso, porque é uma coisa que eu sempre falei: Jesus é a única certeza que eu carrego, e continua sendo. Mesmo que as coisas não saiam do meu jeito, não fluam como eu imaginei, Ele é a única certeza que eu carrego, e eu sou grata pela minha espiritualidade, grata pelas inúmeras formas que Ele se comunicou comigo, que Ele me consolou. Então, eu acho que é algo que a Bíblia mesmo fala, né? Nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte. Então, eu fiquei muito grata por essa permanência, né? De permanecer fiel ao Evangelho de Cristo, apesar de tudo. Apesar de tudo que estava acontecendo ao redor. Então, eu fiquei realmente muito, muito grata. E acho que tá passando um helicóptero, não sei. Então a espiritualidade é algo que me sustenta todos os dias. Então, recente, inclusive, eu fui pra conferência da Purpose, e foi muito bom, assim. Eu vi Deus nos cuidados, assim, mínimos. Aquela coisa, nada novo foi falado, mas quando você encontra outras mulheres que também estão passando por muitos enfrentamentos e não vivem uma vida cristã de performance, faz muita diferença. Então, me tirou um pouco de dentro de mim mesmo, né, do meu luto, da minha dor, das minhas angústias, para olhar para aquilo que importa, né, e para, apesar de tudo que acontece ao meu redor, eu me lembrar da minha identidade, que é totalmente relacionada ao preço que foi pago por mim na cruz do Calvário, né? Então, eu sou filha amada de Deus, e toda vez que passo por alguma questão, é isso que eu tento me lembrar. E voltando um pouco do que eu escolhi manter, é sustentar mais os meus limites. Então, eu sempre fui uma pessoa que tive dificuldade, sabe, de colocar limites no outro. Eu acho que eu sempre fui muito aberta e vulnerável para falar o que eu sinto. Mas falar o que você sente é muito diferente de você sustentar aquilo que você acredita e o limite que você colocou em alguma relação. E eu tenho colocado muitos limites, assim. Porque eu sou uma pessoa que, quando conhece o outro, eu sou muito dada, eu dou meu tempo, eu dou meu dinheiro, eu dou meus ouvidos. Mas eu tenho uma grande dificuldade quando vejo o desvio de caráter do outro, a falta de empatia no outro. Então, e assim, eu comecei a impor mais, assim, a minha filosofia de vida, o que eu penso, e desagradar mais as pessoas. Então, assim, sempre foi um desafio para mim desagradar o outro, colocar um limite, ou falar o que eu penso quando eu discordo do outro. Mas eu tenho feito esse exercício de uma maneira mais constante, e eu fico desregulada, assim, porque para mim não é natural discordar do outro e desagradar o outro. Para mim é uma coisa que me gera raiva, que é como se eu estivesse entrando em conflito com a pessoa. Mas depois eu falo, é isso aí, eu tô sustentando o meu limite, eu tô sustentando a minha identidade, quem eu sou. E isso é ótimo, gente, porque eu era uma pessoa que tudo que o outro dizia ao meu respeito eu acatava de cara. Tudo, assim, sabe? E às vezes o problema tava no outro, que não se conhece, que não se vê. E então eu acatava muito, assim, às vezes de gente muito mais nova, de muito menos experiente, com muito menos vivência, sabe? Porque eu sempre valorizei muito o outro. Então o fato de valorizar muito o outro, o que a pessoa fala, eu acatava como verdade. E depois que eu processava tudo que eu vivi, quem eu era, enfim. Então, são essas duas coisas até então que eu estou mantendo por meio da escolha.
Então é a minha espiritualidade e os limites muito bem estabelecidos. E a terceira coisa, eu acho que ela entra um pouco nas questões até materiais, assim. Sabe quando você olha para o seu guarda-roupa, não se identifica, ou você já ganhou muitos presentes de pessoas que você nem mais tem vínculo, assim, não convive? Então eu desfiz muito disso, isso deu uma sensação de paz interna muito grande. Eu ainda tenho até mais roupas para doar. Eu acho que essa questão do closet clean, né, que é você fazer aí uma limpa no guarda-roupa em geral, é uma coisa que eu faço desde a adolescência, quando eu estudei moda, assim, de liberar espaço, de abrir espaço, até porque, sério, recentemente eu usei uma camisa que ela é nova, mas toda vez que eu uso ela ela soa muito e cheira. Eu fico, cara, ela é a única camisa que faz isso. E eu fico, preciso me desfazer, sabe? Porque senão eu vou usar de novo, vou passar raiva de novo. Então são coisas pequenas como essa. O excesso de coisas que a gente vai acumulando ao longo dos anos. Então eu tenho feito essas escolhas assim, não, hoje eu vou liberar espaço pro meu guarda-roupa. Ah, eu sou muito grata por esse presente, mas não faz sentido mais estar comigo. Eu acho que essas coisas ajudam com que eu me organize melhor e abra espaço para fazer outras escolhas que eu possa manter no futuro. Porque é isso, acho que liberando espaço a gente consegue fazer as coisas mais conscientes. Não sei se faz sentido para vocês, mas é isso, assim. Enfim, todo dia eu tenho orado mesmo diante do Senhor, pedido sabedoria, por discernimento sobre as coisas que eu preciso manter e o que eu preciso abrir mão, porque eu acho que abrir mão ainda em algumas esferas da minha vida é difícil. Eu acho que não, por exemplo, das questões físicas, né, objetos e tal, pra mim não é tão difícil desapegar, a não ser que tenha uma coisa muito afetiva, tipo, ah, meu pai me deu tal presente, tal coisa, eu tenho um pouco mais de apego, mas no quesito emocional de ser, eu acho que é o mais difícil de deixar ir, assim. Existem afetos dentro de mim que ainda precisam ser mais elaborados para que eu consiga deixar ir, para que eu possa soltar. E eu oro todos os dias por isso. Eu oro todos os dias, assim, para Deus organizar os meus afetos, organizar a casa do meu coração, que Ele realmente seja o meu oleiro. E porque tem coisas que eu ainda não consegui soltar, sabe, espiritualmente e na minha alma. E eu não quero que isso aconteça. Então tem coisas que a gente tem que lutar mesmo, né? E espiritualmente falando, para deixar ir, que não é tão automático, principalmente quando diz respeito às nossas emoções e aos nossos afetos. Assim tá melhor, né? Eu tava a favor da luz e eu fiquei contra a luz. Mas é isso, gente. Não sei se fez sentido. Talvez seja um tema que eu precise pensar mais, elaborar melhor. Mas é isso. Recapitulando, né? Das coisas que eu escolhi manter é a minha espiritualidade, a minha reverência e temor a Cristo, ao Evangelho de Cristo. O segundo ponto foi estabelecer limites e não negociar eles, não negociar aquilo que Jesus tem falado ao meu coração. E o terceiro é o ambiente, né? Que até no nosso redor, no nosso quarto, na nossa casa, a gente também tem que saber o que manter e o que desfazer. Acho que é mais ou menos isso. Eu tô nessa fase da minha vida. Espero que de alguma maneira faça sentido para vocês. Se vocês têm passado também por alguma experiência interna ou vivência que queiram compartilhar, estou aqui, tá bom? Um beijo, até a próxima.